precisamos dessa chave hermenêutica, dessa chave para interpretar todos os textos. Porque isso vai nos dar uma visão ampla e única, geral das Escrituras. Bem? Então vamos agora olhar para o Antigo Testamento propriamente dito. Vamos entender como aplicar essa chave, como através do Cristo interpretar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele começa com o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Penta quer dizer 5 e teucos quer dizer livros, então 5 livros. Os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. E eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo bem? Quais são os temas? Veja bem, o assunto principal de toda a Bíblia, nós já dissemos aqui, que é o Cristo. O Cristo, que é a nossa redenção, a nossa salvação, é o caminho, é aquele por meio de quem o Pai está salvando o mundo, ele é o assunto principal da Bíblia. Mas nem por isso a Bíblia deixa de ter os seus temas ali específicos, as suas histórias, tudo bem? Então quais são os temas, os assuntos principais do Pentateuco? Esses primeiros 5 livros vão retratar a criação do mundo, do universo, a criação do homem e a queda, não é? A queda humana, quando Adão peca, quando o casal peca, não é? E aí acontece a maldição da humanidade. Também trata da promessa da redenção. Ali em Gênesis 3 mesmo, Deus já promete que vai haver alguém nascido da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, ele vai derrotar Satanás, né? E essa criança, então, é a esperança da humanidade, né? É a esperança de salvação. O Pentateuco também trata do dilúvio, né, a Arca de Noé, o chamamento dos patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, a formação do povo de Israel, o crescimento desse povo também, quando Israel migra para o Egito, e a libertação de Israel já no Êxodo, né? E todo aquele caminho que Israel tem no deserto, e aí é formado ali, Israel recebe a lei, né? E quando Israel chega para entrar na Terra Prometida, aí acaba o Pentateuco. Aí temos aqui o chamamento dos patriarcas, a formação do povo de Israel. Por que Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó? Foi porque Abraão era fiel, porque Abraão era bonitinho? Por que Deus chamou o povo de Israel? Foi porque o povo de Israel era um povo muito bom, era um povo que não pecava, era o povo favorito de Deus? Não! Deus chamou Israel porque Deus está salvando a humanidade. Então o Cristo precisa nascer, o Cristo precisa chegar. Ele precisa entrar na história da humanidade. E Deus escolhe os patriarcas como aqueles que formarão o povo no qual o Cristo nasceria. Tudo bem? Então, a formação do povo de Israel e a preservação do povo de Israel, Israel é preservado da fome quando vai para o Egito e vive lá sob a proteção de José, é porque Deus chamou Israel para que Israel cooperasse com ele na salvação da humanidade. Então Deus diz: Israel, povo de Israel, por meio de você eu vou trazer o Cristo. É por meio de Israel que eu vou cumprir a promessa de Gênesis 3, trazer o Salvador. Então, eu vou preservar esse povo. Então a Bíblia está contando como Deus está, quais são os movimentos de Deus na história, as intervenções de Deus na história para trazer o Cristo, salvar a humanidade. Vamos partir para os históricos, né? Os livros históricos são os próximos 12 livros, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quais são os principais temas? Alguns dos principais temas dos livros históricos, eles tratam da entrada de Israel na Terra Prometida,
eles tratam de como Israel, como foram as interações de Israel com os povos vizinhos ali em Canaã. Israel, ele conquistou esses povos, ele ocupou essas terras, Israel se misturou com esses povos, ou Israel se manteve santo, puro, como é que foi, né? Então, também vai trazer aí os livros históricos, eles vão retratar como foi o período dos juízes, o período dos reis, o período dos profetas. Vai tratar da divisão do reino de Israel. Israel se divide, né, em dois: o reino do norte, que é o reino de Israel, as 10 tribos do norte se dividem das tribos que ficaram para o sul, a tribo de Judá e Benjamim. Vai tratar dessa divisão. Vai tratar dos cativeiros, né, o cativeiro da Babilônia, o cativeiro da Assíria. E vai tratar também do retorno do reino do sul, que é o reino de Judá, o retorno da Babilônia para a terra, né, de Israel, para a terra de Judá. Então esses são os temas. É claro que eu posso estudar cada um desses temas especificamente ali de forma aprofundada e conhecer esses temas, etc. Mas para interpretá-los de forma assertiva, eu preciso da chave hermenêutica das Escrituras, que é o Cristo. Então, como a partir do Cristo eu posso interpretar que Israel conseguiu entrar na Terra Prometida, conquistar aqueles povos? Israel foi preservado no meio de tantos povos. Tá? A lei de Israel foi preservada. E como o povo, como eles conseguiram sobreviver a 2 cativeiros, o Reino do Norte, sobrou ali o remanescente. O Reino do Norte foi praticamente as 10 tribos praticamente destruídas, mas o remanescente permaneceu. E como o povo de Judá, que é o Reino do Sul, como o povo de Judá resistiu ao cativeiro na Babilônia, foi preservado e não morreu no cativeiro. Ficaram 70 anos, você deve se lembrar, e aí com Neemias e com Esdras nós temos esse retorno, né, à terra de Judá. Por que eles foram preservados de forma tão milagrosa e maravilhosa? Deus precisa preservar esse povo. Então Israel sofreu invasões, sofreu cativeiro, sofreu privação de alimento, privação de chuva, sofreu tudo, mas sobreviveu. Bem? Então nós sabemos por quê. Como interpretar isso? Deus contou com todo o povo de Israel, desde os reis até aquela criança que estava ali brincando na vizinhança. O povo de Israel, no Antigo Testamento, ele cooperou com Deus para a salvação da humanidade na medida em que ele era o povo de onde viria o Cristo. Os livros poéticos, vamos passar por eles, mas assim, os livros poéticos são os 5 próximos livros, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E eles tratam de vários temas, né? Eles basicamente são livros de louvor ao Messias, né? De louvor ao Cristo. Mas então os assuntos, os temas são sofrimento, felicidade, sabedoria, vida prática, gratidão, louvor, adoração. Tudo bem? Então, os poéticos trazem o louvor ao Messias. O exercício da adoração e do louvor por parte do povo de Israel nessa caminhada, nessa trajetória da vinda do Cristo. Os livros proféticos são os próximos 17 livros. Lembrando que os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Aqui a gente está agrupando tudo. Os primeiros 5 profetas são os maiores livros e depois temos os 12 que são menores. São estes: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e agora os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último e também é o último na ordem cronológica.
tá? Entre Malaquias e o Novo Testamento temos um espaço de 400 anos aí. E as profecias, né? As profecias que os profetas foram chamados para entregar ao povo de Israel são de denúncia, estão no âmbito político, social, cultural, falam da fé, falam da restauração de Israel, profecias sobre os últimos dias. Então são vários os assuntos das profecias de Israel. E como nós podemos entender essas profecias? Se eu não ler as profecias a partir do Cristo, eu não vou conseguir entender do que aquele texto está falando. Eu vou pensar que Deus está simplesmente bravo porque Israel desobedeceu. Israel desobedeceu, Deus ficou bravo, emburrado, mandou uma seca, né? Mandou uma profecia pesada para o povo. Não se trata de vingança. Deus se vingando do povo, profetizando contra o povo para ver se o povo acorda. Não! Se trata do zelo, né? Principalmente nos profetas nós vemos isso muito claro, o zelo de Deus pelo plano da redenção. Como é que Deus vai zelar pelo plano da redenção? Então imagina que Israel está aqui num caminho, né? Israel está aqui num caminho, e aí Israel começa a se desviar. Então o nascimento do Cristo está aqui. Israel precisa chegar nesse ponto, ó. Precisa chegar nesse ponto. Israel começa a se desviar. Ora para lá, ora para cá. Como todos nós, seres humanos, nos desviamos. Muitas vezes nós pecamos, nós nos rebelamos. Muitas vezes nós estamos em desacordo com a vontade de Deus. Então o povo de Israel está aqui, ó, e está desviando. Só que tem um porém. Se Israel se desviar e se perder de Deus, não tem mais projeto de redenção, porque o Cristo vai nascer como? Porque Deus escolheu Israel para trazer o Cristo. Deus não vai voltar atrás na escolha. Como é que Deus preserva então o plano da redenção e a salvação da humanidade? Deus envia os profetas. Então, Israel está se desviando aqui, o profeta vai, combate essa heresia, combate a idolatria, combate o pecado, e aí Israel volta para o caminho e começa a desviar. O outro profeta vai, e Deus vai zelando pelo povo de Israel, pela sobrevivência do povo de Israel e para o cumprimento do plano da redenção, para Israel chegar onde ele precisa chegar, que é lá no nascimento do Cristo. Tudo bem? Então a partir daí eu consigo ler uma profecia, que às vezes são profecias doloridas de se ler, né? São profecias difíceis, são pesadas, mas eu leio não mais com a percepção de que Deus naquele dia acordou irritado ou que Deus está se vingando de alguém, de algum povo. Não, eu percebo o zelo de Deus pelo plano da redenção. Lendo o Antigo Testamento a partir da chave hermenêutica que é o Cristo, eu consigo interpretar de fato o Antigo Testamento. Porque é a partir do Cristo que toda essa trajetória difícil, cheia de milagres e cheia de vitórias, algumas derrotas também, tudo isso aqui é justificado quando Cristo nasceu Cristo. Toda a nossa história valeu a pena, né? O povo de Israel poderia dizer, toda a nossa história valeu a pena. Cada cativeiro que a gente passou, cada sofrimento, cada vitória, cada batalha que a gente lutou, agora o Cristo nasceu, a humanidade será salva. Então perceba isso, perceba o peso que tem isso, tá? É assim que se interpreta o Antigo Testamento, é a visão panorâmica do Antigo Testamento.